Remix: combinar ou editar material já existente para produzir algo novo. O termo remix originalmente se aplica à música. Tornou-se proeminente no final do século passado, durante os tempos áureos do hip hop, a primeira forma musical a incorporar samples de gravações já existentes. Um exemplo antigo é The Sugar Hill Gang, que pega o mesmo sample do riff do contrabaixo de Good Times, da banda Chic, no hit Rapper's Delight, de 1979. Desde então, essa mesma linha de contrabaixo vem sendo utilizada várias vezes. Hoje em dia, qualquer um pode remixar qualquer coisa, músicas, vídeos, fotos, o que for, e distribuí-las globalmente e instantaneamente. Não é preciso ferramentas caras, distribuidores, nem habilidade. Remixar é arte popular, qualquer um pode fazer. Ao mesmo tempo, essas técnicas, coletar material, combiná-lo, transformá-lo, são as mesmas usadas em qualquer nível de criação. Você poderia até dizer que tudo é um remix. Para explicar, vamos começar na Inglaterra, em 1968. Jimmy Page recrutou John Paul Jones, Robert Plant e John Bonham para formar o Led Zeppelin. Eles tocavam um blues tão alto que logo seria conhecido como... Vamos começar em Paris, em 1961. William Burroughs cunha o termo heavy metal no romance The Soft Machine, um livro feito com a técnica de cut-up, usando escrita já existente e literalmente recortando-a e rearranjando. Em 1961, William Burroughs não só inventa o termo heavy metal, o tipo de música que Led Zeppelin e outras bandas iriam desbravar, como também produz um remix primitivo, de volta ao Zeppelin. Na metade da década de 70, Led Zeppelin é a maior banda de rock em turnê nos Estados Unidos. Enquanto isso, muitos críticos e colegas os rotulam de copiadores. O caso segue assim. A abertura e o fechamento de Bring It On Home são trazidas de uma canção por Willie Dixon denominada, não coincidentemente, Bring It On Home. The Lemon Song traz inúmeras letras de Killing Floor de Howlin' Wolf. Black Mountain Side traz sua melodia de Black Water Side, uma música tradicional arranjada por Burt Jansch. Dazed and Confused usa letras diferentes, mas é claramente um cover não creditado da música de mesmo título de Jake Holmes. Estranhamente, Holmes abre processo mais de 40 anos depois. E a grande Stairway to Heaven tira sua abertura de Taurus, do Spirit. Zeppelin fez turnê com Spirit em 1968, 3 anos antes de Stairway to Heaven ser lançada. Led Zeppelin claramente copiou materiais de outros artistas, mas isso em si não é incomum. Apenas 2 coisas diferenciavam Led Zeppelin de seus colegas. Primeiro, quando Led Zeppelin usava o material de outros, eles não atribuíam a composição ao artista original. Grande parte dos grupos de blues britânicos gravava muitos covers, mas ao contrário do Led Zeppelin, não alegavam tê-las escrito. Segundo, o Led Zeppelin não modificava suas versões o bastante para alegar que eram originais. Muitas imitações de bandas vieram antes deles, mas eles tendiam a emular o som num contexto geral, em vez de apenas letras ou melodias específicas. Led Zeppelin copiou sem fazer muitas mudanças fundamentais. Então, essas 2 coisas, covers, a execução de material dos outros, e imitações, cópias que ficam dentro dos limites legais. Esses são exemplos duradouros da remixagem lícita. Isso responde por quase tudo que a indústria do entretenimento produz. E é para aí que vamos na parte 2.
Espera aí, mais uma coisa. No despertar de seu enorme sucesso, Led Zeppelin foi de copiador a copiado. Primeiro, nos anos 70, com grupos como Aerosmith, Heart e Boston. Depois, durante a moda de heavy metal nos anos 80 e ainda depois, na era da sampleagem. Aqui, as batidas de When the Levee Breaks sendo sampleadas e remixadas. Talvez seja porque filmes são tão massivamente caros de se fazer, talvez porque novelas, programas de TV, videogames, livros e etc. sejam fontes tão ricas de material, ou talvez seja porque o público prefere o que é familiar para eles. Qualquer que seja a razão, a maioria dos sucessos de bilheteria apoiam-se bastante em material já existente. Dos 10 filmes de maior sucesso de bilheteria dos últimos 10 anos, 74 em 100 são continuações, refilmagens ou adaptações de livros, histórias em quadrinhos, videogames e etc. Transformar o velho no novo é um dos maiores talentos de Hollywood. Nessa altura, temos 3 filmes de um filme, adaptado de um brinquedo de parque de diversões. Temos um filme musical, baseado em um musical baseado em um filme. Nós temos 2 sequências de um filme baseado em uma série de desenho animado, por sua vez baseado em uma linha de brinquedos. Temos um filme baseado em 2 livros, um deles feito a partir de um blog, que foi inspirado no outro livro, que foram adaptados no filme. Está acompanhando? Temos 11 filmes de Star Trek, 12 Sexta-feira 13 e 23 James Bond. Temos histórias que foram contadas, recontadas, transformadas, recontadas e subvertidas desde a origem do cinema. Vimos vampiros serem transformados de monstros terríveis em invasores encapados de quartos, em frescos, em gostosões e até muito mais gostosões. Os poucos hits da caixa que não são sequências, remakes ou adaptações, a palavra original não vem à mente para descrevê-los. Esses são filmes de gênero, que ficam restritos aos modelos bastante padronizados. Gêneros, então, se transformam em subgêneros, e cada um com sua específica convenção. Dentro da categoria de filmes de horror, temos subgêneros como sobrenatural, triturador, zumbi e criatura monstruosa. Todos têm elementos com padrão que são apropriados, transformados e subvertidos. Vamos usar o maior filme da década como um exemplo. Agora, não se trata de uma sequência, remix ou adaptação, mas um filme de gênero, ficção científica. E o mais revelador, que faz parte de um pequeno subgênero no qual as pessoas simpáticas e brancas se sentem mal por todos os assassinatos, roubos e destruições que estão sendo feitos em seu próprio benefício. Eu chamo esse gênero Desculpe pelo Colonialismo. Estou falando de filmes como Dança com Lobos, O Último Samurai, O Último dos Moicanos, Duna, Lawrence da Arábia, Um Homem Chamado Cavalo, até mesmo Ferngully e Pocahontas. Filmes são construídos em outros filmes, assim como em livros, programas de TV, eventos atuais, jogos, enfim. Isso se aplica a tudo, desde o mais humilde filme de gênero, até um reverenciado filme independente. E até mesmo se aplica aos massivamente influenciados blockbusters, os tipos de filme que reformularam a cultura pop. O que nos leva para... Ainda hoje, Star Wars permanece como uma obra de imaginação extraordinária, mas muitos de seus componentes individuais são tão reconhecíveis quanto os samples de um remix. A fundação de Star Wars vem de Joseph Campbell. Ele popularizou as estruturas do mito em seu livro, O Herói de Mil Faces. Star Wars segue o contorno do monomito, que consiste em etapas como o chamado da aventura, ajuda sobrenatural, a barriga da baleia, estrada de provas, encontro com a deusa e tantos outros. Também serviram de grandes influências os seriados de Flash Gordon dos anos 30 e o diretor japonês Akira Kurosawa. Star Wars brinca muito bem de versão aprimorada de Flash Gordon, desde as pancadas suaves até o design das legendas da abertura. De Kurosawa, nós temos os mestres das artes marciais, uma dupla brigando sem nenhum tipo de técnica, um lugar para se esconder embaixo do assoalho, pancadas mais suaves e um vilão cheio de graça tendo seu braço decepado.
Just watch yourself. We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. Filmes de guerra e de faroeste são as outras maiores influências de Star Wars. A cena em que Luke encontra a tragédia com a sua família lembra essa cena de Rastros de Ódio. E a cena em que Han Solo atira em Greedo lembra esta cena de 3 homens em conflito. O clímax das missões aéreas de filmes como Labaredas do Inferno, Inferno nos Céus e As Pontes de Tok'Ri tiveram uma enorme influência nas batalhas da Estação Estrela da Morte. E em muitos casos, até mesmo cenas já existentes foram utilizadas como plano de fundo para os efeitos especiais de Star Wars. Existem também muitos outros elementos claramente adquiridos de vários outros filmes. Temos o Homem de Lata, como a Mulher de Lata em Metrópolis, algumas cenas inspiradas em 2001, a cena de uma garota agarrada e pendurada como esta outra em Sinbad e a Princesa, uma projeção holográfica um pouco parecida com esta outra em O Planeta Proibido, o comício lembrando esse outro em Triunfo da Vontade, e robozinhos bonitinhos muito parecidos com esses em Corrida Silenciosa. George Lucas reuniu materiais, combinou e transformou. Não haveria Star Wars sem os filmes que o precederam. Criação requer influência. Tudo o que fazemos é um remix de criações existentes das nossas vidas e das vidas de outros. Como Isaac Newton disse uma vez, nos apoiamos em ombros de gigantes. E era o que ele estava fazendo quando adaptou esta frase das palavras de Bernard de Chartres. Na parte 3, iremos explorar mais a fundo essa ideia e ilustrar os limites entre a originalidade e a não originalidade. George Lucas foi o grande produtor de filmes da sua época. Mas desde então, o bastão foi passado para... A obra mestre de remix de Quentin Tarantino é Kill Bill, que é provavelmente o mais próximo que Hollywood tem de uma compilação. Cheio de elementos extraídos de inúmeros filmes, Kill Bill leva a amostragem cinematográfica para novos patamares de sofisticação. A cena da enfermeira assassina, em particular, é quase que inteiramente uma recombinação de elementos de filmes já existentes. A ação principal é a mesma que essa cena em Domingo Negro, onde uma mulher disfarçada de enfermeira tenta assassinar um paciente com uma seringa contendo um fluido vermelho. O tapa-olho de Daryl Hannah é uma homenagem ao personagem principal do filme Eles a Chamam de Caolha. E o assovio é tirado do filme de terror de 1968, A Morte Tem Cara de Anjo. O efeito de tela dividida é modelado nas técnicas utilizadas por Brian De Palma, em uma variedade de filmes incluindo Carrie, a Estranha. O ato da criação é rodeado por uma névoa de mitos. Mitos de que a criatividade vem de inspiração, de que criações originais quebram os moldes, de que elas são produtos de gênios e que surgem tão rápido quanto a eletricidade pode esquentar um filamento. Mas a criatividade não é mágica. Ela aparece por aplicar ferramentas do pensamento a materiais existentes. E o solo onde brotam nossas criações é algo que menosprezamos e mal compreendemos, mesmo que ele nos dê muito. E isso é copiar. Copiar é como aprendemos. Nós não podemos introduzir nada de novo até sermos fluentes em uma língua de nosso domínio. E fazemos isso através da emulação. Todos os artistas passam seus anos iniciais produzindo material derivado. O álbum de estreia de Bob Dylan continha 11 músicas covers. Richard Pryor começou sua carreira fazendo uma imitação não muito boa de Bill Cosby. E Hunter S. Thompson reescreveu O Grande Gatsby só para pegar a sensação de escrever um grande romance. Ninguém começa com algo original. Precisamos copiar para construir as fundações do conhecimento e compreensão. E após isso, as coisas podem ficar interessantes. Após nos fixarmos nos fundamentos através da cópia,
É possível criar algo novo através da transformação, pegando uma ideia e criando variações. Isso demanda tempo, mas eventualmente pode produzir uma importante descoberta. James Watt criou uma grande melhoria para o motor a vapor, pois ele se ofereceu para reparar o motor de Thomas Newcomen. Ele então gasta 12 anos desenvolvendo a sua própria versão. Christopher Latham Scholl moldou sua máquina de escrever a um piano. Esse desenho lentamente evoluiu durante 5 anos, até a configuração QWERTY, que usamos até hoje. E Thomas Edison não inventou a lâmpada. Sua primeira patente foi melhorias em lâmpadas elétricas, mas ele de fato produziu a primeira lâmpada comercializável após tentar 6.000 materiais diferentes para o filamento. Todos estes são grandes avanços, mas não são ideias originais. No máximo, são pequenos pontos em uma linha contínua de invenções por diversas pessoas. Mas os resultados mais drásticos podem acontecer quando ideias são combinadas. Ao conectar ideias, saltos de criatividade podem ser dados, produzindo algumas das maiores descobertas da história. A impressora de Johann Gutenberg foi inventada por volta de 1440, mas todos os seus componentes estavam disponíveis havia séculos. A companhia de motores Ford não inventou a linha de montagem, partes intercambiáveis ou ainda o próprio automóvel. Mas eles combinaram todos esses elementos em 1908 para fazer o primeiro carro produzido em massa, o modelo T. E a internet lentamente cresceu durante décadas, quando redes e protocolos se fundiram e finalmente atingiu a massa em 1991, quando Tim Berners-Lee adicionou a World Wide Web. Esses são os elementos básicos da criatividade: copiar, transformar e combinar. E a ilustração perfeita de todo este trabalho é a história dos dispositivos que estamos utilizando agora. Vamos viajar ao tempo da revolução do computador pessoal e olhar para a empresa que começou isso tudo. Xerox. Xerox inventou o computador pessoal moderno no início dos anos 70. O Alto era um sistema controlado por mouse com uma interface gráfica. Tenha em mente que o computador pessoal daquela época era operado por chaves. Se você virasse na ordem correta, conseguiria ver as luzes piscando. O Alto estava à frente do seu tempo. Eventualmente, Apple comprou um lote de Alto e mais tarde lançou não um, mas 2 computadores com interface gráfica: o Lisa e seu sucessor mais bem-sucedido, o Macintosh. O Alto nunca foi um produto comercial, mas a Xerox lançou um sistema baseado nele em 1981, o Star 8010. 2 anos antes do Lisa e 3 anos antes do Mac. Foram o Star e o Alto que serviram de base para o Macintosh. O Star da Xerox usava a metáfora da mesa de trabalho, com ícones para documentos e pastas. Ele contava com um apontador, barras de rolagem e menus de pop-up. Estas eram grandes invenções e o Mac copiou todas elas. Mas foi a primeira combinação que colocou o Mac no caminho do sucesso a longo prazo. A Apple se focou para combinar o computador com a aplicação doméstica. O Mac foi feito para ser um equipamento simples, tal como uma TV ou um rádio. Diferente do Star, que era voltado para o uso profissional, e muito diferente dos sistemas de comandos pesados que existiam naquela época. O Mac foi feito para casa, o que produziu uma cascata de transformações. Primeiramente, a Apple removeu um dos botões do mouse, tornando ele menos confuso. Então, adicionaram o duplo clique para abrir arquivos. O Star utilizava teclas separadas para abrir os arquivos. O Mac também permitia que se arrastasse os ícones, movessem e redimensionasse as janelas. O Star não tinha arrastar e soltar. Você movia e copiava os arquivos ao selecionar seu ícone, apertando uma tecla e então clicando em um determinado local, e você redimensionava as janelas através de um menu. Ambos, o Star e o Alto, continham menus pop-up, mas devido à sua localização mover pela tela, o usuário tinha de se reorientar continuamente. O Mac introduziu a barra de menu, que ficava no mesmo lugar, não importando o que fosse feito, e o Mac adicionou a lixeira para apagar arquivos, de forma mais intuitiva e menos estressante. E por último, através do compromisso e engenharia inteligente, a Apple conseguiu derrubar o preço do Mac para $2.500. Ainda bem caro, mas muito mais barato que os $10.000 do Lisa e os $17.000 do Star. O que começou com uma interface gráfica combinou-se com a ideia de um computador de uso doméstico. O Mac é uma demonstração do potencial explosivo das combinações. O Star e o Alto, por outro lado, são produtos de anos de pesquisa e desenvolvimento de ponta. Eles são as testemunhas do lento poder da transformação. Mas claro, eles também contêm o trabalho de outros.
O Alto e o Star são evoluções de sistemas que nos levam a NLS Systems, que introduziu desde as janelas de mouse até o Sketchpad, o primeiro aplicativo interativo de desenho. E também nos levam até o Memex, um conceito que lembra muito o PC, mesmo décadas antes dele ser possível. A interdependência da nossa criatividade foi obscurecida por ideias culturais poderosas, mas a tecnologia agora está expondo essa conectividade. Estamos lutando legalmente, eticamente e artisticamente para lidar com essas implicações, e esse é o nosso episódio final, a parte 4. E se a Xerox nunca tivesse decidido perseguir uma interface gráfica? Ou Thomas Edison tivesse encontrado um emprego diferente? E se Tim Berners-Lee nunca tivesse obtido conhecimento para desenvolver a World Wide Web? Nosso mundo seria diferente? Nós estaríamos muito atrasados? A história nos mostra que nada teria sido tão diferente. Sempre que há uma grande descoberta, geralmente há outros no mesmo caminho. Talvez um pouco atrasados, talvez nem tanto atrasados. Isaac Newton e Gottfried Leibniz ambos inventaram o cálculo pelo ano de 1684. Charles Darwin propôs a teoria da evolução por seleção natural. Mas Alfred Russel Wallace teve praticamente a mesma ideia ao mesmo tempo. E Alexander Graham Bell e Alice Gray patentearam o telefone no mesmo dia. Nós chamamos isso de descobertas múltiplas, as mesmas inovações emergindo de lugares diferentes. Ciência e invenção estão cheias disso, mas também pode acontecer nas artes. Nos filmes, por exemplo, tivemos 3 filmes sobre Coco Chanel, lançados com 9 meses de distância. Em 1999, tivemos 4 filmes de ficção científica sobre realidade artificial. Até mesmo o incomum e original filme de Charlie Kaufman, Synecdoche, Nova York, carrega uma estranha semelhança com o romance Remainder, de Tom McCarthy. As duas são histórias de homens que de repente ficam ricos e começam a recriar momentos das suas vidas, indo longe o bastante para recriar as recriações. E na verdade, o vídeo que você está olhando, foi criado um pouco depois de o New Yorker publicar uma história de Malcolm Gladwell sobre a Apple, Xerox e a natureza da inovação. Todos nós estamos construindo com os mesmos materiais. Às vezes, por coincidência, conseguimos resultados parecidos, mas às vezes as inovações simplesmente parecem inevitáveis. Os genes em nossos corpos podem ser rastreados ao longo de 3,5 bilhões de anos para um único organismo. Luca, o último ancestral universal comum. Como Luca reproduziu, seus genes foram copiados e copiados e copiados e copiados. Às vezes, com erros, eles se transformaram. Ao longo do tempo, isso produziu cada um dos bilhões de espécies da vida na Terra. Algumas dessas reproduções sexuais adotadas, combinando os genes dos indivíduos e as formas de vida melhor adaptadas, prosperaram. Essa é a evolução: copiar, transformar e combinar. E a cultura evolui de forma semelhante, mas os elementos não são genes, são memes, ideias, comportamentos, habilidades. Memes são copiados, transformados e combinados, e as ideias dominantes de nosso tempo são os memes que se espalham mais. Esta é a evolução social: copiar, transformar e combinar. É quem somos, é como vivemos e, claro, é assim que criamos. Nossas novas ideias evoluem das antigas. Mas nosso sistema de lei não reconhece a natureza derivada da criatividade. Em vez disso, as ideias são consideradas como propriedades, como lotes únicos e originais com fronteiras distintas. Mas as ideias não são tão arrumadas. Elas estão em camadas, estão entrelaçadas, estão emaranhadas. E quando o sistema conflita com a realidade, o sistema começa a falhar. Por quase toda a nossa história, ideias foram gratuitas. As obras de Shakespeare, Gutenberg e Rembrandt poderiam ser copiadas e construídas abertamente. Mas o crescente domínio da economia de mercado, onde os produtos de nossos trabalhos intelectuais são comprados e vendidos, produz um efeito colateral infeliz. Digamos que um cara inventa uma lâmpada melhor. Seu preço precisa cobrir não apenas o custo de fabricação, mas também o custo de inventar a coisa em primeiro lugar. Agora, digamos que um concorrente começa a fabricar uma cópia da invenção. O concorrente não precisa cobrir esses custos de desenvolvimento para que sua versão seja mais barata.
Em resumo, as criações originais não podem competir com o preço das cópias. Nos Estados Unidos, a introdução de direitos autorais e patentes destinava-se a solucionar esse desequilíbrio. Os direitos de autor abrangem os meios de comunicação. As patentes abrangiam as invenções. Ambos pretendiam encorajar a criação e a proliferação de novas ideias, fornecendo um período breve e limitado de exclusividade, um período em que ninguém mais poderia copiar seu trabalho. Isso deu aos criadores uma janela para cobrir seu investimento e ganhar lucro. Depois disso, seu trabalho entrou no domínio público, onde poderia se espalhar por toda parte e ser construído livremente. E foi esse o objetivo. Um domínio público robusto, um conjunto acessível de ideias, produtos, artes e entretenimento disponíveis para todos. A crença central estava no bem comum, o que beneficiaria a todos. Mas ao longo do tempo, o poder do mercado transformou esse princípio além do reconhecimento. Pensadores influentes propuseram que as ideias são uma forma de propriedade, e essa convicção acabaria por produzir um novo termo: propriedade intelectual. Esse era um meme que se multiplicaria descontroladamente, graças em parte a uma peculiaridade da psicologia humana conhecida como aversão à perda. Simplificando, odiamos perder o que temos. As pessoas tendem a colocar um valor mais alto nas perdas do que nos ganhos. Portanto, os ganhos que obtemos de copiar o trabalho dos outros não causam uma grande impressão. Mas quando nossas ideias são copiadas, percebemos isso como uma perda e nos tornamos territoriais. Por exemplo, a Disney usou extensivamente o domínio público. Histórias como Branca de Neve, Pinóquio e Alice no País das Maravilhas foram retiradas do domínio público. Mas quando chegou a hora de que os direitos autorais dos primeiros filmes da Disney expirassem, eles pressionaram para que o termo de direitos autorais se estendesse. O artista Shepard Fairey frequentemente usou arte existente em seu trabalho. Essa prática veio à cabeça quando ele foi processado pela Associated Press por basear seu famoso cartaz de Obama Hope na foto deles. No entanto, quando era sua imagem usada em uma peça da Baxter Orr, Fairey ameaçava processar. E finalmente, Steve Jobs às vezes era orgulhoso da história da Apple de copiar. We have, always been shameless about stealing great ideas. Mas ele abrigou profundos anseios contra aqueles que ousaram copiar a Apple. Eu vou destruir o Android, porque é um produto roubado. Estou disposto a fazer uma guerra termonuclear por isso. Quando copiamos, justificamos isso. Quando outros copiam, nós os desprezamos. A maioria de nós não tem nenhum problema com a cópia, enquanto somos nós mesmos que estamos copiando. Então, com o olho cego em direção à nossa própria mímica e impulsionada pela fé nos mercados e na propriedade, a propriedade intelectual aumentou o alcance original com interpretações mais amplas das leis existentes, nova legislação, novos domínios de cobertura e recompensas atraentes. Em 1981, George Harrison perdeu um caso de $1,5 milhão por subconscientemente copiar o hit He's So Fine em sua balada My Sweet Lord. Antes disso, muitas canções soavam muito mais como outras músicas sem acabar no tribunal. Ray Charles criou o protótipo da música da alma quando ele baseou I Got a Woman na música gospel Must Be Jesus. A partir do final dos anos 90, uma série de novas leis e regulamentos de direitos autorais começaram a ser introduzidas. E muitas mais estão em andamento. O âmbito mais ambicioso são os acordos comerciais, porque estes são tratados e não leis, podem ser negociados em segredo, sem contribuições públicas e sem aprovação no Congresso. Em 2011, o ACTA foi assinado pelo presidente Obama. É o Acordo de Parceria Transpacífico, atualmente sendo escrito em segredo. Ele tem como objetivo espalhar proteções ainda mais fortes do estilo americano em todo o mundo. É claro que, quando o próprio Estados Unidos era uma economia em desenvolvimento, recusava-se a assinar tratados e não tinha proteção para autores estrangeiros. Charles Dickens se queixou do mercado de pirataria de livros movimentado nos Estados Unidos, chamando-o de uma coisa horrível de que os traficantes de cadáveres se tornassem ricos. A cobertura de patentes fez o salto das invenções físicas para as virtuais, mais notavelmente com o software. Mas essa não é uma transição natural. Uma patente é um modelo para fazer uma invenção.
As patentes de software não são mais como uma descrição frouxa do que seria como se fosse realmente inventado. E as patentes de software são escritas no idioma mais amplo possível para obter a proteção mais ampla possível. A imprecisão destes termos às vezes pode atingir níveis absurdos. Por exemplo, máquina de fabricação de informações, que abrange qualquer tipo de computador, ou objeto material, que abrange praticamente qualquer coisa. A confusão dos limites das patentes de software transformou a indústria de smartphones em uma guerra gigante por território. 62% de todos os processos de patentes são agora de software. A riqueza estimada perdida é de $500 trilhão. O alcance crescente da propriedade intelectual introduziu cada vez mais possibilidades de litígio oportunista. Processar para ganhar dinheiro. Duas novas espécies corporativas evoluíram, cujo modelo de negócio inteiro é a ação judicial: os trolls de amostras e os trolls de patentes. Essas são corporações que na verdade não produzem nada. Elas adquirem uma biblioteca de direitos de propriedade intelectual e então litigam para ganhar lucros. E porque a defesa legal é de centenas de milhares de dólares em caso de direitos autorais e milhões em patentes, seus alvos geralmente são altamente forçados para resolver fora dos tribunais. O troll de amostra mais famoso é a Bridgeport Music. Em 2005, eles marcaram uma influente decisão judicial sobre essa amostra de 2 segundos. É isso aí. E não só a amostra era curta, como era praticamente irreconhecível. Esse veredito essencialmente significa que qualquer tipo de amostragem, por menor que seja, é ilegal. As colagens musicais pesadas em amostras da idade dourada do hip hop são agora incrivelmente caras para criar. Agora, os trolls de patente são mais encontrados no domínio problemático do software. E talvez o caso mais inexplicável seja o de Paul Allen. Ele é um dos fundadores da Microsoft. Ele é um bilionário, ele é um filântropo estimado que prometeu doar grande parte da sua fortuna. E ele afirma que os recursos básicos da página da web, como links relacionados, alertas e recomendações, foram inventados por sua empresa. Assim, o autoproclamado Homem da Ideia processou praticamente todo o Vale do Silício em 2010. E ele fez isso apesar da falta de fama ou fortuna. Então, para recapitular, a imagem completa aparece assim. Acreditamos que as ideias são propriedades e somos excessivamente territoriais quando achamos que essas propriedades nos pertencem. Nossas leis, em seguida, satisfazem essa tendência com proteções ampliadas e recompensas maciças. Enquanto isso, grandes taxas legais encorajam os réus a pagar e resolver fora dos tribunais. É um cenário desencorajador e levanta a questão: o que vem agora? A crença na propriedade intelectual cresceu tão dominante que empurrou a intenção original de direitos autorais e patentes para fora da consciência pública. Mas esse propósito original ainda está ali mesmo à vista. O Ato de Direitos Autorais de 1790 é intitulado um ato para encorajar a aprendizagem. O Ato de Patentes é promover o progresso das artes úteis. Os direitos exclusivos que esses atos introduziram foram um compromisso para uma finalidade maior. A intenção era melhorar a vida de todos, incentivando a criatividade e produzindo um domínio público rico, um conjunto compartilhado de conhecimento aberto a todos. Mas os próprios direitos exclusivos foram considerados essenciais, então eles foram fortalecidos e expandidos. E o resultado não tem tido mais progresso ou mais aprendizagem, tem tido mais disputa e mais abusos. Vivemos em uma época com problemas assustadores. Precisamos das melhores ideias possíveis. Precisamos agora. Precisamos que elas se espalhem rapidamente. O bem comum é um meme que foi dominado pela propriedade intelectual. Precisa se espalhar novamente. Se o meme prospera, nossas leis, nossas normas, nossa sociedade se transformam. Essa é a evolução social e não depende de governos, corporações ou advogados. Depende de nós.